Salve, salve galerinha! Sejam também bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos, meus amigos, voltar com as análises dos episódios semanais do anime de Oshinoko, que volta com a sua segunda temporada aqui. Meu Deus, que primeiro episódio sensacional! Eu tenho muita coisa a comentar, por mais que a história em si do primeiro episódio seja algo bem tranquilo de entender e tudo mais, tem umas coisas que eu quero destacar que, meu Deus, eu tirei trocentos prints de todo esse episódio e que, meu Deus, que começo lindo! E também a open sensacional, a música, a parte visual. Nossa, eu vou comentar muita coisa e vocês vão ver o quão maravilhado eu tô com esse primeiro episódio da segunda temporada de Oshinoko. Mas é claro que antes de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. E então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a história dessa segunda temporada, a gente continua diretamente ali da primeira temporada, onde a gente viu que o Aqua, a Akana e a Akane iriam participar de uma peça de teatro 2.5D, que basicamente é uma mistura de uma peça de teatro normal, com alguns elementos ali audiovisuais, como a gente mesmo vê no começo do episódio, mostrando ali uns painéis gigantescos para a apresentação dos personagens. Vão ter ali uns efeitos especiais por trás e no mínimo eu estou absurdamente empolgado, porque para quem viu o desfecho da temporada passada com toda aquela cena do show da Bicomate, que foi sensacional, então meus amigos, o encerramento desse arco, eu não sei se vai ser a temporada inteira ou um só arco, eu creio que sejam 2 arcos nessa temporada, mas caraca, eu tô empolgado pra caramba no fim das contas. A gente vendo que é uma peça ali chamada Tokyo Blade, basicamente uma adaptação de um mangá, e tem até umas certas coisinhas interessantes que muita gente pode até começar a entender, porque às vezes o pessoal que acompanha muito anime reclama de muitas adaptações quando vem pra anime, ou pra live action, ou pra série ou qualquer coisa do tipo, que acaba estragando o material original, mas a peça ali é relativamente um tanto quanto simples de se entender. A gente basicamente tendo ali meio que 2 facções diferentes, meio que o que dá a entender uma tentativa de conquistar o Japão numa guerra, e de um lado a gente tem a facção onde está ali a Kana, e do outro lado a gente tem ali a Akane e o Aqua, onde até vai ser a parte mais interessante, pelo que o próprio produtor da peça quer, porque, bom, a gente sabe de que as duas têm um interesse romântico no Aqua, e é algo mais do que descarado, impossível, e dá pra perceber isso claramente. E aí o que acontece nessa peça? Elas fazem personagens rivais e que, caramba, a parte quando começa a apresentar os personagens tem uma cena do caramba, que é a personagem ali da Akane morrendo nos braços do personagem que o Aqua faz, e que, meu Deus, é lindo. Vocês estão vendo aí os prints passarem na tela e tudo mais, mas meu Deus, é um wallpaper atrás do outro. Mas a gente vendo que eles vão ali estar em posições rivais, mas no fim das contas as duas, tanto na vida real de certa forma, vão começar a disputar pelo Aqua, como também no próprio teatro, essa peça onde as duas são rivais também amorosas. E a gente vendo ali eles atuando, e uma coisa que vale destacar que eu amei e eu amo ainda mais a Akane ela está com cabelo longo, senhoras e senhores. Quem acompanha esse canal deve saber ali o quão grande é o meu amor por personagens femininas que têm cabelo longo, e que, meu Deus, ela já era bonita pra caramba e ficou ainda mais linda. A gente vendo ali eles ensaiarem os personagens que eles vão fazer, e a gente basicamente acompanhando esse primeiro episódio inteiro, o ensaio deles, e caraca, mano, é muito da hora.
a gente vê umas cenas que são absurdas e a gente revendo ali todos os personagens que vão participar de tudo isso, alguns novos, outros já conhecidos, no caso ali o Aqua, a Akane e a Kana, a gente vendo o Melt, que é basicamente, pra quem não lembra, aquele filho da mãe que tem umas zoeiras com ele nesse episódio, que era basicamente o mesmo cara que fez aquela série com a Kana lá na primeira temporada, série que foi um verdadeiro pastelão, e tem até a zoeira porque a produtora daquela série reencontra ele e fica mega feliz em reencontrar o Aqua, em reencontrar a Kana, e ele... Bom, ela mesmo diz que ele no mínimo é tido como o inimigo número 1 da autora de toda a obra original que deu base ali naquela série que eles fizeram, porque a atuação dele foi ridícula, mas ao que dá a entender ali a atuação dele melhorou consideravelmente. E a gente vendo também ali um pouco da Ruby, que não tem muito destaque, o foco desse arco principalmente é no Aqua. Apesar de que pela Open a gente vê um foco maior nele, ele é o protagonista descaradamente, mas a gente também vai ter um foco muito grande ali também na Ruby. Em algum determinado ponto dessa temporada, ela tá ali meio que narrando basicamente como as coisas estão indo bem depois do show que ela fez no final da primeira temporada. Com o Bicomate, ela, a Kana e a Main continuaram fazendo vários outros shows, ficaram mais famosas, ganharam mais fãs, e também ali as redes sociais estão bombando basicamente, enquanto o Aqua continua nesse ramo da atuação, apesar de continuar dizendo que não tem um pingo de talento, que é uma certa mentira. A gente entende claramente que o objetivo dele por trás de tudo isso, principalmente com essa peça, é entrar em contato com essa companhia de teatro que ele tá, que é a Lalala, que é a mesma companhia de teatro com a qual a mãe dele fazia parte, foi aí onde supostamente ela encontrou um cara que mudou a vida dela, o potencial pai ali do Aqua e da Ruby, o cara que o Aqua quer, como a gente sabe, matar pra vingar a morte da sua mãe. Mas a gente vendo ali o resumaço basicamente dessa peça, que é a adaptação desse mangá Tokyo Blade, que basicamente é um mangá popular com mais de 50 milhões de cópias em circulação, e é um mangá de batalhas ortodoxo, apresentando vários grupos em todo o Japão que lutam um contra os outros, enquanto sua amizade e afeição uns pelos outros aumenta. Só que a gente, como sabe, o próprio Aqua não dá a mínima pra atuar, é algo que a gente mesmo vê. A gente tem basicamente, como sempre, os grupinhos. Em qualquer lugar sempre se forma panelinha, não é só na escola que isso acontece não, viu? A gente vê no grupinho do pessoal ali, os novatos que fazem o elenco principal da série, onde tá a Kana, o protagonista de toda a série, o ator que vai ser o protagonista no caso dessa peça. E também tem um grupinho ali do pessoal que já faz parte da própria companhia, e a gente tem um Aqua completamente isolado de todo mundo. Até interessante a própria Akane depois falando de que ao namorado dela completamente sozinho, como sempre, e a gente esquece de que sim, eles namoram, apesar de que, bom, é um namoro de aparências basicamente, é por puro trabalho, como a gente sabe, apesar de que ela descaradamente deixa que gosta muito dele. Mas ele que no final das contas só vê a atuação como um meio de chegar mais perto das verdades sobre a Ai, quem é a pessoa responsável pela morte dela. Mas a gente vendo ali a Akane tentando ao menos empolgar um pouco mais o Aqua, porque ela vendo ali a Kana tomando muito mais iniciativa. Ela era alguém que antigamente era uma atora que era bem egoísta e exigente, como a gente viu quando ela ainda é criancinha, mas ela cresceu consideravelmente depois dos fracassos que vieram sucessivamente depois daí, chegando ao ápice ali, ao menos conseguindo ter a sua reviravolta naquela série que ela fez lá na primeira temporada. E muito por parte graças ali ao Aqua. Mas o ponto é que a própria Akane, ela começa a ficar um pouco para trás. Por mais que de início
próprios produtores e diretores vejam ali que o elenco se dá bem, principalmente por conta de que eles são jovens ambiciosos, eles são de uma mesma geração e eles competem entre si, porque querendo ou não, isso daqui ainda é uma competição para ver quem é o melhor ator ou melhor atriz. Então, numa hora de um prêmio não tem amizade não, meu filho, aqui é competição mesmo. E a gente vendo que elas não apenas têm essa competição em relação à atuação, como também o Aqua tá envolto no que forma todo esse triângulo amoroso. Então, de fato, a gente vê essa relação, esse egoísmo natural que os próprios atores têm, essa disputa de rivalidade entre Aqua, que gera, na verdade, o Aqua de certa forma gera essa rivalidade ainda maior entre a Akana e a Akane, porque as duas são descaradamente apaixonadas por ele e ele não parece ter interesse nenhuma. O que eu espero imensamente que seja algo que venha a ser desenvolvido nessa temporada, mas a gente vendo de que a Akane segue ali de início com uma certa vantagem a mais, ela já trabalha aí com o pessoal dessa companhia há mais tempo e tudo mais, mas a Akana tá evoluindo cada vez mais e mais, a um ponto que tem uma cena que, meu Deus, eu vi isso no trailer e vai ser a capa desse vídeo, por sinal, que é basicamente a gente vendo o protagonista ali da peça de teatro que vai fazer o personagem principal e o pessoal ali da direção preocupado com o desempenho ali da Akana, mas ela vai ter um par ali perfeito ao lado dela, que é um ator já ali que tem 19 anos, um pouquinho mais velho do que ela, mas um cara que já é bem experiente, que traz uma cena do caramba deles atuando, a gente tendo um contraste ali do preto e branco e eles fazendo uma cena como se estivessem lutando, e a cada saque de espada a gente vendo uma explosão de tinta que vai trazendo mais e mais cores para esse preto e branco, contraste entre o preto e branco e as cores que o ambiente vai tomando, fora o contraste que uma cena a gente vê, por exemplo, a Akana metade ela mesma e a outra metade a personagem que ela vai fazer é simplesmente sensacional no fim das contas. A gente vendo como absurdo está a animação, e não só a animação, a direção, porque é uma ideia muito criativa. A gente vendo um simples saque de espada, balança a espada, sai ali um splash de tinta e torna esse preto e branco mais colorido e vai virando uma verdadeira brincadeira no fim das contas. Eles passam a levar essa atuação a um nível no qual eles realmente estão se divertindo com tudo isso. E é isso que faz a própria Akane ficar com certo medo, porque a Akana tá evoluindo num nível cada vez mais rápido e ela vai acabar ficando para trás. O próprio Aqua deixa isso descarado. E tem uma cena ela fazendo cara de birra, é sensacional. Mas a gente vendo ali o protagonista de Tokyo Blade que vai fazer o próprio Blade, o Taiki Himekawa, que vai contracenar ali com a Akana. E meu Deus, eu tô passando os prints aí pra vocês verem, são cenas mais absurdas de linda cada vez mais e mais. E a gente vendo eles ensaiando em verdadeira perfeição no fim das contas, de fato um negócio incrível toda essa atuação, eles trabalhando de fato, não apenas eles fingindo ser alguém, eles de fato se tornando um só com os personagens. A própria Akane vê ali descaradamente que a Akana, ela ali não era do tipo que conseguia fazer uma performance egoísta de basicamente olhe pra mim. Ela era o tipo de pessoa que ela tentava fazer o melhor possível para que tudo ao redor, o conjunto inteiro fosse bom. Só que no fim das contas, nessa ideia de fazer tudo ao redor dela ser bom, acabou que a performance dela cair. Ela tem que ter um egoísmo natural envolto a tudo isso. Querer dar a sua melhor performance e se envolver completamente com a obra para tornar ela ainda melhor, porque é algo que a própria Akane começa a perceber enquanto ela vai anotando no bloquinho de notas dela o que será que a Akane encontrou de tão especial para fazer ela melhorar absurdamente. E ela que até fica bem triste quando ela vem ali com o Aqua conversar com ele, vendo ele só olhar
olhar pra Kana e vendo ali de que ele tá olhando ela ensaiar e tal, ele que descaradamente ali diz que não tem nenhum interesse e tudo mais. Continua com a ideia de que ele não tem talento nenhum pra atuação em bom. Por mais que ele não queira seguir como ator, tudo isso seja apenas ali pelo plano de vingança dele, convenhamos que o Aqua é alguém muito talentoso. É um fato que não tem como negar. Mas ele deixando descarado na cara ali da Akane de que ela vai ser uma hora ou outra, e bem rápido até, se seguir nesse ritmo, superada pela Kana por conta do desenvolvimento da Kana tá numa velocidade absurda e a Akane tá ficando cada vez mais pra trás, e a cara de birra, ela zangada, ela fazendo ali pro Aqua, ficou muito fofinho, cara. A interação é muito espontânea entre os personagens. Mas ela que também começa a refletir que não é apenas culpa da atuação dela. A personagem que ela faz, ela é no material original uma personagem que tem muito mais desenvolvimento, ela é muito mais complexa. Ela não é uma personagem que ali na obra que elas estão fazendo aí no teatro é uma personagem que é retratada apenas como uma doida que tem um puro desejo de massacrar e matar. No original não, o mangá ela tem ali uma certa dualidade, essa disputa aí interna entre realmente fazer o que tem que ser feito pelos objetivos dela, mas ao mesmo tempo esse medo de matar. E é algo que ela mesmo começa a perceber, de que a personalidade da personagem foi completamente eliminada ali na peça. Assim, no próprio mangá ela é alguém que começa tendo destaque. E no fim das contas, ela que era o par romântico do personagem do Aqua, no fim ali no mais recente capítulo do mangá, ela é simplesmente jogada de escanteio para que o par romântico do personagem do Aqua seja a personagem da Kana. E essa rivalidade que eu falei, as duas vão disputar até pelo Aqua, até mesmo ali dentro no palco, e a gente mesmo vendo que ela ali, até notando que a personalidade da personagem reflete a si mesma, por conta de que a personagem que ela faz ali no teatro, olha, essa peça é basicamente alguém um pouco mais tímida, é alguém gentil, mas que é tímida, tem dificuldade de lidar ali com os outros, de expor os seus sentimentos, enquanto a personagem da Kana é completamente diferente, é o completo oposto. É aquela pessoa ali cheia de energia, expressiva, algo bem parecido com a própria Kana em alguns momentos. E a própria Akane comenta, né, os caras gostam mais de garotas desse tipo, e de certa forma é uma certa verdade até, mas desculpa Kana, eu sou Team Akane, eu amo essa personagem, não é apenas porque ela tem cabelo longo. É um motivo um pouco maior pra gostar dela, pelo menos, mas eu curto mais o desenvolvimento ali da Akane e tudo que foi mostrado. Mas a gente mesmo vendo ela mesmo refletir não apenas em relação ao roteiro da peça, como também a própria vida pessoal dela. Se ela continuar sendo tímida, esse tipo de garota vai tirar o tudo dela. Só que ela não tem informação suficiente ali para melhorar ali o desempenho da personagem dela, porque ela não tem informações. O próprio mangá tem informações escassas e o roteiro resume ainda mais coisa, porque, bom, tempo de tela é algo que eles não vão poder botar, tipo, já é uma peça que vai ser 2 horas de peça. Ninguém vai querer ficar vendo uma peça com um tamanho gigantesco. Tipo, é basicamente você querer ir pro cinema e ver a trilogia completa de Senhor dos Anéis, que, meu Deus, é ridículo. O filme eu acho que tem mais de 3 horas. Então ninguém tem tempo e paciência o suficiente. Então por isso que muita coisa tem que ser cortada. E a gente vendo que ela mesma observar, até no painel bem bonito, como ela mesmo fez ali com a Ai, apesar de que com a Ai ela tinha muito mais informações, ela ainda assim vai preencher todas essas lacunas com a sua imaginação e construir a personagem na sua mente. Para reduzir até ali, a gente mesmo vê quando
ela mesmo depois querendo conversar com o roteirista e o diretor, ela não tem coragem, com medo de, pô, eu tô criticando o roteiro, é isso que eles vão entender. O Aqua toma ali a iniciativa e fala lá com os caras pra dar essa introdução pra Akane. Onde no fim das contas o ponto é de que para reduzir o tempo da peça foi ali transformado em algo extremamente reduzido no fim das contas, e a personagem da Akane se tornou apenas alguém extremamente ansiosa por batalha e perde todo o desenvolvimento dela. E é óbvio que mesmo que algumas mudanças em alguns momentos sejam inevitáveis, ao adaptar um mangá para uma mídia diferente, o roteirista foi longe demais ao usar ali tudo por seus próprios fins. É isso que muita gente até acaba questionando em muitas adaptações de obras, porque a gente tem o original e muitas vezes o original não é seguido, e a obra que no original às vezes nem é tão bom e se acaba ficando ainda pior, ou o original que é maravilhoso quando ganha uma adaptação para anime, seja a culpa da animação, da direção, do roteiro, vira algo ruim. Então, meio que com esse episódio a gente consegue entender muito ali da questão das adaptações, porque muita coisa tem que ser cortada, principalmente, por exemplo, light novels. Light novels, diferente de um mangá que é simplesmente vários painéis, vários quadros, e principalmente quando é ação, é muito mais fácil e rápido de adaptar. O problema mesmo em si é ali fazer uma adaptação fiel, principalmente a animação, quando for algo, por exemplo, um anime shounen que requer uma animação mega bem fluida, detalhada, de fato, você quer a animação mais bonita possível, mas quando, por exemplo, é uma light novel, tem muito conteúdo. E muitas coisas eu concordo que às vezes são desnecessárias, mas no meio de tudo isso, até coisas necessárias também são cortadas para dar um foco maior ali, o que o roteirista, o diretor acha mais importante. Então, de fato, é uma discussão interessante, mas um tanto quanto complexa. Mas o ponto é que a gente sempre quer o melhor para a obra que a gente gosta, a melhor adaptação possível, mas nem sempre acaba acontecendo. A gente quer, a maioria das vezes, uma adaptação fiel ao original, que muitas vezes acaba não acontecendo com esses mesmos motivos que eu acabei de citar, mas ao mesmo tempo em algumas obras que são adaptadas fielmente, a gente quer que tenha algumas coisas melhoradas ali, por exemplo, principalmente em obras de ação, que um ótimo exemplo pegar e citar Kimetsu no Yaiba dessa última temporada, que teve ali muita coisa desnecessária sendo colocado. Foram 10 capítulos para 8 episódios, o que é uma média ridiculamente pequena. Teve basicamente 2 episódios que basicamente adaptaram 2 páginas, basicamente. É uma média ridícula no fim das contas. Óbvio que no final a gente teve um incremento absurdo em cenas de ação. Então o que a gente quer não é botar um monte de extra, entupir de extra para virar filler. Ou também é não incrementar nada e simplesmente fazer uma adaptação de boca. Não, a gente quer uma adaptação que melhore o original, mas melhore com coisas realmente úteis. Isso, no fim das contas, isso não acontecia, ao menos uma adaptação fiel ao material original e com uma boa animação, como no caso eu tô falando aqui de animes, mas também dá pra pegar tranquilamente em relação a filmes, séries e tudo mais. Mas o ponto é que realmente é um discurso bem interessante, onde a Akane vê que mesmo assim não há nada que ela possa fazer, onde o Aqua, até depois ela conversa com ele, onde ele vê que, por exemplo, algumas obras acabam que a adaptação em série, anime e tudo mais melhora o original, enquanto outras ali a adaptação acaba por piorar, por exemplo, onde pega, por exemplo, ali a série que a Kana fez, o material original, como o próprio Aqua fala, é 90 vezes melhor do que o roteiro para a série de TV em que ele esteve. E ela até depois tenta conversar com o roteirista e tudo mais, onde ele mesmo vê e ele explica que ele é um fã da obra, então ele acaba tendo que atuar como um vilão, porque ele, para
tornar a história o mais fluida possível, porque embora fosse possível adaptar todo o conflito interno da personagem da Akane para o teatro, isso tomaria muito tempo de palco. É muito mais fácil você vir e desenhar, escrever, porque passa realmente muito mais facilmente esse sentimento, mas quando você está falando, você tem que dar uma profundidade maior. Por mais que eu escreva o roteiro inteiro dos vídeos, quando eu chego na gravação eu não boto muita coisa extra. Eu não sigo exatamente o caminho de que é isso que eu tenho que falar, aquilo que eu tenho que falar. Não, em alguns momentos eu acabo me perdendo, eu tenho que recomeçar tudo de novo, como vocês veem. Mas o ponto é que muita coisa tem que ser cortada ali para que seja algo fluido, algo bom de se ver, porque senão vira algo completamente chato. E o diretor, em contrapartida, não dá mínima, porque ao ver dele, o roteirista até tenta amenizar a situação, conversar um pouco mais. O diretor não, ele vê como se fosse um desenvolvimento completamente desnecessário que iria ali atrapalhar a obra. E esse conflito que, vai ser só isso e tal, está muito tranquilo, bom, não. Vai ter muito conflito por trás de tudo isso, sempre tem alguma coisa. E o conflito é principalmente envolvendo ali o criador da obra, essa obra ali que vai ser adaptada para esse teatro, que basicamente ele ali fica completamente vislumbrado ali ao ver a atuação de todo mundo que vai participar ali do teatro. Eles realmente estão envolvidos com a obra, mas bom, o roteiro era uma merda no fim das contas, e o próprio autor ali no fim das contas propõe por que não mudar a coisa toda. Só que, tempo é dinheiro. Eles contrataram um roteirista e o roteirista já deve ter ganhado o dinheiro dele, e o roteiro que não vai ser usado para ser criado um outro roteiro para adaptar a história tudo de novo, mas eles vão precisar de mais tempo de tela. Só já é um problema reescrever o roteiro, imagine o problema ali para os atores. Eles têm outras coisas para fazer, a gente mesmo vê a questão dos dublês. Muitos atores, às vezes, não conseguem estar o tempo todo no set, na hora das gravações, porque eles não trabalham apenas com uma única coisa, eles precisam ali trabalhar com várias coisas, porque por mais que pague bem, não é tudo isso que a gente imagina, eles não são atores de Hollywood ainda. Então, por mais que tenha ali toda essa ideia de que realmente é algo que eles ganham bem, sim. Mas é óbvio que todo mundo quer ganhar cada vez mais. Eles também têm um amor aí muito grande pela obra. Mas é óbvio que reescrever todo o roteiro já vai dar um trabalho, vai gastar um dinheiro e vai demandar muito mais tempo. Então tem uma penca de conflitos envolvendo isso, que é o que a gente vai ver basicamente aqui nesse primeiro arco, que é o que a gente quer ver, óbvio, mas meu Deus, eu estou muito empolgado para quando chegar toda essa cena da peça, porque do pouco que a gente já viu vai ser sensacional. E ao mesmo tempo que vai ter esses desenvolvimentos, ser um tom mais sério, mais sombrio e pesado, é algo que eu gosto bastante, esse contraste muitas vezes que tem aqui em Yoshinoko, que voltou com tudo, uma abertura sensacional e visualmente falando, a música na hora, o anime em si, cenas do caramba de foda. A ending foi mal mesmo e tudo, mas eu não relevo, não dou tanta importância assim, mas para primeiro episódio sensacional. E é isso, a gente termina esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, é claro, justamente. E que por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e eu fui.